nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 4 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum. Sabiam quem ele era. As leituras de hoje encontram a natureza humana fraca, que muitas vezes supera a natureza espiritual. É a natureza espiritual que percebe os mistérios maiores de Deus. Nosso primeiro exemplo encontra-se na primeira leitura do livro de Jó. Ao revisar todo este livro do Antigo Testamento, chegamos à conclusão de que a alma de Jó era como um ioiô, vai e vem. Em um momento estava elevado, pensando espiritualmente. No outro momento estava caído, pensando mundanamente. No momento ele era como uma onda no oceano. No momento seguinte ele era como o oceano calmo, no qual refletia a luz do sol. O que não ajudou em sua capacidade de raciocinar foi que Jó estava cercado por incrédulos, que estavam constantemente pensando de maneira mundana, cujas vidas eram como ondas no oceano, agitadas. Houve uma época em que Jó tinha tudo a seu favor. Irrepreensível e reto, ele temeu a Deus e se afastou do mal. Teve 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 burros e muitos servos, de modo que ele era o maior de todos os povos do Oriente. Durante esse tempo, Deus e Satanás estavam tendo uma pequena discussão no céu sobre a lealdade de Jó. Satanás alegou que a única razão pela qual Jó era leal a Deus era porque Deus tinha sido bom para ele, tendo-o abençoado com tantas coisas. Satanás disse a Deus: "Mas estenda a mão agora e toque em tudo que ele tem, e ele te amaldiçoará." Ouvindo isso, o Senhor disse a Satanás: "Muito bem, tudo que ele tem está em seu poder. Apenas não estenda a mão contra ele." Depois disso, dentro de um período de tempo, Jó perdeu tudo o que tinha: seus filhos, filhas, seus animais, seus servos. E em meio a tudo isso, Jó permaneceu fiel a Deus. Vendo isso, Satanás então disse a Deus: "Mas estenda agora a sua mão e toque os seus ossos, a sua carne, e ele enfim te amaldiçoará." O Senhor disse a Satanás: "Siga em frente, mas poupe a vida de Jó." E assim fez. Satanás infligiu a Jó feridas repugnantes, desde a sola do pé até o alto da cabeça. Agora aqueles que conheciam Jó viram o que havia acontecido com ele. De repente, enquanto funcionavam no nível mundano, eles se tornaram especialistas em sabedoria espiritual da noite para o dia. Três amigos de Jó vieram visitá-lo, cada um sendo crítico e tendo sua própria resposta sobre por que Jó estava sofrendo tanto. Um disse que Jó havia pecado, outro disse que Jó deveria se arrepender. O último disse que a culpa de Jó merecia punição. Até a esposa de Jó questionou sua integridade, dizendo-lhe para amaldiçoar a Deus para que pudesse morrer. Mas permanecendo fiel no serviço do Senhor, Jó disse: "Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal?" Agora Jó estava passando por momentos difíceis, como alguns de nós vivenciamos algumas vezes na vida. Falando aos amigos, ele deplorou sua vida, a ponto de amaldiçoar o dia em que nasceu. Ele via a vida de 3 maneiras: como serviço nas forças armadas, como diarista e como escravo, sendo cada uma dessas forças de vida um estado de vida miserável. Aqui vemos a influência daqueles ao redor de Jó, influenciando-o a pensar de forma mundana em vez de espiritual. Jó não se lembrava mais das bênçãos de Deus que havia recebido no passado, apenas vendo o que tinha atualmente, que não era nada. Ao ouvir as palavras de Jó, fica óbvio que ele estava deprimido, experimentando grande solidão porque não tinha ninguém a quem recorrer que pudesse elevá-lo espiritualmente. Enquanto passava por esse estado de espírito, Jó questionava o propósito da vida. Jó achou as noites longas, revirando-se na cama a noite toda até o amanhecer. Ele viu seus dias chegarem ao fim sem esperança. Sua vida será apenas um suspiro. Seus olhos
nunca mais sendo capazes de ver o bem. Em todo o seu sofrimento, Jó não sabia o que sabemos, que estava sendo testado por Deus para ver se permaneceria fiel ao serviço do Senhor. Ele não sabia que Satanás estava desafiando a Deus quanto à sua lealdade. Ele não sabia que no final Deus recompensaria sua lealdade fiel, abençoando-o com o mais alto do que tinha no início. Nesta leitura há uma lição para cada um de nós. Não importa o que aconteça na vida, devemos sempre pensar espiritualmente para tentar compreender a graça de Deus operando em nossa vida. Não devemos ignorar a Deus, como recomendou a esposa de Jó. Não devemos julgar os outros dizendo que seus sofrimentos são resultados do pecado, pois só Deus sabe por que todas as coisas acontecem conosco, sejam elas boas ou más. Quando acontece algo conosco ou com nossos entes queridos que não podemos explicar com uma mente humana, com uma mente mundana, então devemos tentar usar o pensamento espiritual para compreender a mensagem que Deus está nos dando. Deus está nos santificando. E Ele pode estar até testando a nossa fé, testando a nossa perseverança e o nosso amor pelos outros. Ele está nos ensinando um autocontrole, a evitar os julgamentos e fofocas. Com uma mente de oração, pelo poder do Espírito de Deus, aquele que procura uma resposta será sempre inspirado a saber por que as coisas acontecem na vida. Já na segunda leitura, nós temos o exemplo de São Paulo, que também permaneceu fiel ao serviço do Senhor. Pensando espiritualmente, considerava-se um escravo que estava em dívida com Jesus, nunca podendo retribuir o dom da salvação que lhe foi prometido pela graça de Deus. O fato de ter sido escolhido por Jesus para anunciar o Evangelho não era motivo de orgulho. Era uma obrigação, como um cristão nascido, para pregar a palavra de Deus em resposta ao seu chamado para caminhar com fé viva em Cristo. Não podemos esquecer que São Paulo devia saber da recompensa que aguarda aqueles que perseveram na sua fé viva. Esse motivo poderia tê-lo motivado a pregar o Evangelho para que pudesse compartilhar a recompensa eterna que aguarda todos aqueles que permanecem como servos fiéis do Senhor Jesus. E qual é a recompensa eterna? O livro de Daniel nos diz que aqueles que conduzem muitos à justiça brilharão como as estrelas para todo sempre. São Paulo via seu trabalho para o Senhor como uma comissão que lhe foi confiada. Isto é, como um rei que envia o seu embaixador a um país estrangeiro. Com uma mensagem especial, o embaixador recebe uma comissão que deve ser cumprida. Ele não tem tempo para fazer uma viagem paralela. Sua primeira e maior preocupação é transmitir a mensagem a todo custo, em completa obediência e serviço ao seu rei. Da mesma forma, São Paulo viu seu chamado Ele se sentiu espiritualmente obrigado a cumprir sua comissão conforme lhe havia sido confiada. Agora, como São Paulo cumpriu sua missão? Ele se recusou a cobrar pelo serviço de pregação. Ele poderia ter cobrado? No capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios diz: da mesma forma, o Senhor ordenou que aqueles que anunciam o Evangelho ganhassem a vida pelo Evangelho. Mas Paulo sentiu que se cobrasse uma taxa pela pregação, ele teria sua recompensa mundana, sendo-lhe negada a recompensa espiritual que estava por vir. Visto que havia sido comissionado por Jesus para fazer esse trabalho, ele achava que não tinha o direito de tirar vantagem dos outros cobrando pelo serviço. Tendo recebido de graça, deu de graça, contando que o Senhor Deus para recompensá-lo no final de sua jornada terrena. São Paulo prossegue dizendo que para conquistar muitos para Cristo, ele se tornou escravo de todos. Ele deixou de lado muito da liberdade de que desfrutava anteriormente para se tornar aceitável para todos os homens. Seguiu os ensinamentos de Jesus, que dizia que o maior é o escravo de todos, aquele que serve à mesa. Jesus também disse:
Vocês sabem que entre os gentios, aqueles que eles reconhecem como seus governantes dominam sobre eles, e seus grandes são tiranos sobre eles. Mas não é assim entre vocês, os cristãos. Para quem quiser tornar-se grande entre vós deverá ser o servo, e quem quiser ser o primeiro entre vós deverá ser seu escravo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então mesmo aqui ouvimos falar do Senhor Jesus como um servo fiel de seu Pai Celestial, sendo obediente até o fim. É o que ouvimos no Evangelho de hoje. Vemos ainda como Jesus serviu o Pai Celestial ao responder à sua divina comissão de anunciar que o reino de Deus na terra estava chegando. Como prova de sua divindade, Jesus realizou numerosos milagres. Anteriormente, ouvindo como ele curou a sogra de Simão, que estava com febre. Uma vez curada, a sogra de Simão levantou-se e serviu Jesus e seus presentes. Este exemplo afirma que aqueles que foram salvos por Cristo através de um renascimento espiritual estão prontos para servir a Deus e aos outros. O próprio ministério de Jesus em Cafarnaum não se limitou a alguns amigos. Jesus colocou-se à disposição de todos os necessitados que o aceitaram como Filho de Deus. Anteriormente ouvimos que ao pôr do sol a cidade estava reunida em volta da porta onde Jesus estava. O povo trouxe os doentes e os possuídos por demônios até Jesus. E Jesus curou muitos que estavam doentes com diversas doenças e expulsou muitos demônios. Ao mesmo tempo, ele não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. Mais tarde, ainda escura, Jesus levantou-se e saiu para um lugar deserto onde rezou. Consequentemente, Simão e seus companheiros saíram à procura de Jesus. Aqui vemos uma mente mundana trabalhando novamente. Simão disse: "Todo mundo está procurando por ti." Isto implica que Jesus deveria permanecer em Cafarnaum e ganhar fama pela popularidade de seus milagres. Mas Jesus, tendo uma mente espiritual, recusou-se a limitar o seu ministério a um lugar ou a encorajar a crença num vindouro reino de Deus mundano. Respondeu a Simão dizendo: "Vamos às cidades vizinhas, para que também ali proclame a mensagem, pois foi para isto que eu vim." E Jesus então seguiu para a Galiléia, proclamando o reino espiritual de Deus nas sinagogas e expulsando os demônios. Como ouvimos, meus irmãos, a liturgia de hoje nos mostra diferentes exemplos de pensamento espiritual versus o pensamento mundano. Chegamos à conclusão de que para permanecermos fiéis no serviço do Senhor, devemos pensar espiritualmente para podermos compreender as coisas de Deus. Aprendemos que não importa quão difícil a vida possa ser às vezes, pelo poder do Espírito Santo e por uma abordagem espiritual, podemos superar quaisquer obstáculos pela graça de Deus, no Santíssimo Nome de Jesus. Aprendemos sobre a necessidade de nos associarmos com aqueles que têm mentalidade espiritual. Se nos rodearmos daqueles que são mundanos, começaremos a pensar como eles, suprimindo os nossos pensamentos espirituais que estão em harmonia com o Espírito de Cristo que habita em nós. Aprendemos que temos a obrigação de servir ao Senhor Jesus em ação de graças, pelo sacramento do batismo, que nos tornou filhos de Deus. Recebemos gratuitamente de Deus e devemos dar gratuitamente aos outros, não esperando uma recompensa mundana pelo nosso trabalho espiritual. Tenho certeza de que há muitas lições que podemos aprender com as leituras de hoje. Pela graça de Deus Pai, o Espírito Santo abre os nossos olhos para lições específicas que se aplicam a nós, para que possamos ser santificados em Cristo. Precisamos refletir muito sobre a primeira leitura e sobre o ensinamento de nosso Senhor no Evangelho. A primeira leitura nos mostra que precisamos perseverar na fé e buscarmos amar a Deus em todas as circunstâncias. E o Evangelho nos ensina que, tendo recebido tudo o que somos e temos de Deus, precisamos servi-lo sem esperar nada em troca, nem reconhecimento, nem fama, nem alguma coisa material. Feliz domingo, dia do Senhor. Deus abençoe você e que ao Santíssimo Nome de Jesus
todo joelho se dobre